Entra em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência com novas regras e orientações. Banco de Leite Humano de São Bernardo precisa de doações. Sistema Cantareira registra mais uma alta em seu volume. E hoje recebo nos nossos estúdios o advogado Moacir Passado Júnior, candidato a vice-presidente da Chapa 2 na CISCS. 20 de janeiro de 2016, quarta-feira. Começa agora o J mais ABC. Boa noite. Uma nova UBS foi inaugurada hoje no Parque São Diogo, em São Bernardo do Campo. O repórter Guga Mendonça conversa agora com o prefeito Luiz Marinho no Link Mais. É com você, Guga. Boa noite, Darcio Arruda. Muito boa noite, o assinante ligado no J mais ABC. Falamos aqui da cidade de São Bernardo do Campo, a cidade que ganha a 31ª UBS, a UBS da Vila Deise. Aqui temos um convidado especial, o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, que vai contar um pouco pra gente aí dessa transformação que ele fez na saúde. Boa noite, prefeito. Boa noite, Darcio. Boa noite, telespectadores. É um prazer enorme falar com a TV mais uma vez. Nós estamos aí dando sequência ao processo de transformação na nossa rede pública de saúde, não somente nas UBS, mas vocês sabem, nós fizemos 9 UPAs durante a nossa gestão, um hospital de clínicas, enfim, reformulando toda a rede pública de saúde, que era muito trágica quando assumimos lá em 2009, e estamos dando sequência a mais uma entrega aqui para a felicidade da população que serão atendidos. O povo que estava aqui estavam felizes da vida, elogiando muito, e também os nossos servidores, nossos funcionários, porque um bom ambiente de trabalho melhora o atendimento, melhora a satisfação do trabalhador e também das pessoas que aqui precisam ser atendidas, homens, mulheres, crianças, enfim. Eu queria agradecer a Deus a oportunidade, ao povo da nossa cidade, acima de tudo, e dizer que espero que aqui a gente ajude a produzir saúde, que as unidades básicas de saúde têm a tarefa de fazer a prevenção, cuidar para que não haja doenças, para evitar as doenças, para fazer o cuidado das pessoas que têm hipertensão, que têm a diabetes, acima de tudo, mas bem orientar para uma alimentação saudável, prática esportiva, caminhar, enfim, para que nós possamos produzir, além de tudo, saúde. Agora, prefeito, o senhor falava no seu discurso do respeito ao gasto do dinheiro público, essa transformação em 2009, essa era uma das melhores UBSs e o senhor, quando visitou, falou, deixa muito a desejar, não é mesmo? Não somente eu, mas a população reclamava isso e os funcionários também reclamavam. Eles pediam, é preciso mexer nisso aqui. Eu falei, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque tem um conjunto de unidades muito pior que essa, mas nós também mexeremos nessa. Então começamos pelas que estavam muito pior, e agora está chegando o momento das que estavam um pouquinho melhor, mas muito precária sobre a necessidade que a população tem e de um espaço para um bom atendimento e um bom ambiente de trabalho, acima de tudo, para os nossos servidores. E essa é mais uma entrega para a nossa felicidade da nossa cidade, entre outras que nós vamos construir no futuro próximo. Tá certo, é a 31ª UBS. Eu quero agradecer muito ao prefeito Luiz Marinho por atender a nossa reportagem e fica aí o seu último recado. É sempre um prazer, um grande abraço a todos os telespectadores, acima de tudo. Estamos aí terminando o mês de janeiro. Seguramente nós temos muito o que comemorar e agradecer a passagem de 2015. 2015 foi um ano muito duro, graças a Deus já ficou para trás. Esse começo de ano é um ano ainda muito duro, mas eu tenho muita esperança que esse ano será melhor que o ano passado, preparando, acima de tudo, uma passagem para um ano muito melhor, o ano que vem, 2017, do ponto de vista econômico. Desejo, portanto, um bom ano a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. Um abraço, que Deus abençoe. Tá certo, o prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, atendeu a reportagem da TV+, ele que livrou um espaço aí na sua agenda. Daqui a pouco eu volto com muito mais aqui direto da UBS da Vila Deise, que foi entregue hoje pela Prefeitura Municipal de São Bernardo. Já entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com novas regras e também orientações para promover os direitos e liberdade dos deficientes. A chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência garante condições de acesso à educação e saúde e estabelece punições para atitudes discriminatórias contra essa parcela da população.
Uma das principais mudanças é que, em algumas situações antes consideradas infrações, agora passam a ser crimes, como punição mais rigorosa, como para quem impedir ou dificultar o ingresso da pessoa com deficiência em planos privados de saúde, está sujeito a pena de 2 a 5 anos de detenção, além de multa. A mesma punição se aplica a quem negar emprego, recusar assistência médica hospitalar ou outros direitos a alguém em razão de sua deficiência. Conforme o novo estatuto, as empresas de serviço de táxi deverão reservar 10% das vagas para condutores com deficiência. A legislação exige também que 10% dos dormitórios de hotéis e pousadas sejam acessíveis e que ao menos uma unidade acessível seja garantida. Além disso, 10% das vagas deverão ser destinadas aos deficientes em processos seletivos no ensino superior. Outro item que vale destaque é a contratação por empresas. Outra novidade da lei é a possibilidade do trabalhador com deficiência recorrer ao FGTS quando receber prescrição de órtese ou prótese para promover sua acessibilidade. Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Bernardo, Fátima Ates, as mudanças são vistas com muita vitória após anos de luta. Eu trabalho nesse segmento há muito tempo, desde 97 que eu trabalho nesse segmento. E no Conselho da Pessoa com Deficiência, a gente atua desde o ano de 2000, quando foi instituído o Conselho da Pessoa com Deficiência em São Bernardo do Campo, né? E acho que agora chegou um momento, né, onde ele está bem forte, né, para que ele realmente entre em vigor. Como existe o Estatuto do Idoso, como existe o Estatuto da Criança, né? Ele fortalece o segmento, porque no Estatuto nós temos todas as leis e todos os direitos bem explicado para todos que precisam, né? E ele, daqui para frente, é um documento onde as pessoas com deficiência podem exigir os seus direitos. A pessoa com deficiência, por muito tempo, ela foi esquecida. E hoje ainda ela luta para que tenha os seus direitos garantidos. Então, nesse sentido, o Estatuto é uma vitória. Outra lei que entrou em vigor neste mês de janeiro foi a que aumenta em 140% o valor da multa para quem estacionar em vagas reservadas sem a devida autorização. Quem for pego estacionando em locais reservados a deficientes, idosos e gestantes, sem ter o direito a isso, terá que pagar R$ 127,69. O infrator também vai receber 5 pontos na carteira de habilitação. Antes, eram 3 pontos. De acordo com o governo federal, atualmente existem cerca de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, seja ela motora, visual, auditiva ou intelectual. Só em São Bernardo do Campo, esse número é de 195 mil pessoas. Ana Flávia Quitério para o J+ ABC. E quem quiser acompanhar uma reunião do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Bernardo, os encontros serão mensais, sempre na penúltima terça-feira do mês, às 14 horas. Vamos à previsão do tempo? O tempo amanheceu nublado nesta quarta-feira, mas sem chuva na região. A temperatura média não passou dos 26 graus. A previsão para amanhã é de tempo nublado, mas não chove. Agora veja como fica a temperatura na quinta-feira. Em Diadema, a mínima prevista é de 17 graus e máxima de 25. Na capital de São Paulo, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 20 de mínima e 26 graus de máxima. E em Americana, a previsão é de 19 graus de mínima e 27 graus de máxima. Vamos a um breve giro do Broadcast TV do Estadão. Olá, veja agora os destaques do Broadcast Agro desta quarta-feira. A
produção brasileira de café na safra 2016 deverá ficar entre 49,13 milhões e 51,94 milhões de sacas de 60 quilos, um crescimento de 13,6% a 20,1% em comparação com a safra 2015. Os números são do primeiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado hoje. Segundo a Conab, a safra 2016 pode ser a segunda maior da história, considerando a média de produção de 50,5 milhões de sacas. A colheita começa em abril. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne enviará uma missão ao Irã em março para estudar tendências de mercado e possibilidades para os exportadores brasileiros de carne bovina. A entidade busca novos nichos para produtos de maior valor agregado, além da consolidação da posição como importantes fornecedores de carne in natura. A decisão ocorre após o anúncio da suspensão das sanções econômicas e financeiras impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos ao Irã. O governo começará em breve a venda de milho dos estoques públicos. A afirmação é do ministro interino da Agricultura e secretário de Política Agrícola, André Nassar. Segundo ele, mais do que atender pedidos de criadores de aves e suínos, a decisão é parte de uma política de governo de trabalhar com estoques mais baixos. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. Veja a seguir, Banco de Leite Humano de São Bernardo precisa de doações. O J Mais ABC volta já, continue conosco. O Banco de Leite Humano de São Bernardo precisa de doações. O Banco de Leite Humano do Hospital Municipal de São Bernardo teve queda no armazenamento. A baixa se deve ao período de festas de fim de ano. A instituição atende hoje 58 bebês. Em dezembro do ano passado, a unidade contava com 107 doadoras de leite, mas este número caiu para 95 na primeira quinzena de janeiro. O hospital está em campanha para manter o atendimento durante o carnaval. A mãe que quiser se cadastrar como doadora deve seguir os seguintes termos: ser saudável, estar amamentando e ter bastante leite. O alimento será destinado a recém-nascidos prematuros que se encontram na UTI, a unidade de terapia intensiva, e também aos bebês internados na UCI, a unidade de cuidados intermediários, nos casos em que as mães ainda não conseguem ou não podem amamentar seus filhos. O leite materno é recolhido na casa da doadora por um técnico do HMU. Quem quiser ajudar, pode ligar em qualquer horário para 4365-1480. E vamos a mais um giro do Broadcast TV do Estadão. Olá, veja agora os destaques do Broadcast Político desta quarta-feira. No primeiro encontro do ano com o vice Michel Temer, a presidente Dilma Rousseff usou as projeções do FMI para tentar mostrar que a crise na economia brasileira é afetada por uma conjuntura internacional ruim. Em conversa a sós com Temer, Dilma afirmou que vai reativar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Já Temer sugeriu que o governo demonstre estar mais disposto a ouvir do que falar no colegiado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a reconhecer que foi um equívoco político da presidente Dilma Rousseff e do PT implementar uma política econômica diferente da apresentada nas eleições de 2014. Em encontro com blogueiros nesta quarta-feira, Lula defendeu uma forte política de financiamento como forma de retomada do crescimento. O petista afirmou ainda que a decisão de ser candidato à presidência dependerá do que estiver acontecendo em 2018. A Justiça autorizou a presidente Dilma Rousseff ser ouvida como testemunha de defesa de um dos réus da Operação Zelotes, acusado de comprar medidas provisórias no governo federal. Dilma terá que dar explicações sobre a sua suposta participação no processo para editar e aprovar as medidas que concederam incentivos fiscais a montadoras de veículos. De acordo com denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, lobistas contratados pelas empresas pagaram propina a servidores públicos e autoridades para viabilizar os benefícios.
No próximo bloco, vou conversar com o advogado Dr. Moacir Passador Júnior. O nosso assunto é a eleição da Associação Comercial de São Caetano do Sul. Continue conosco, o J Mais ABC volta em instantes. O Sistema Cantareira registrou novamente uma alta em seu volume. O manancial responsável por abastecer mais de 5 milhões de pessoas voltou a subir nesta quarta-feira e passou de 41,2% para 41,8%. É a 20ª alta consecutiva que o sistema tem no ano. A última data em que o Cantareira se manteve estável foi no dia 2 de dezembro, com 19,6% de sua capacidade. E a última queda foi ainda mais no passado. No dia 22 de outubro, os reservatórios sofreram queda de 15,7% para 15,6%. Mesmo com a alta registrada, o sistema ainda está em situação crítica. Segundo o índice que utiliza a reserva profunda como volume negativo, o manancial está com apenas 10,8% de sua capacidade. Além do Cantareira, o sistema Guarapiranga, que é responsável por abastecer quase 6 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, registrou uma nova alta e opera com 86,4% de sua capacidade. E agora confira mais um boletim do Broadcast TV do Estadão. Olá, veja agora as principais notícias da economia publicadas pelo Broadcast nesta quarta-feira. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, reafirmou que o Banco Central tem autonomia para decidir o rumo dos juros. Em entrevista na Suíça, Barbosa argumentou também que, embora seja importante a estimativa do FMI, que traçou um cenário ainda mais pessimista para a economia brasileira, é somente uma projeção. O ministro destacou que o importante é tomar medidas para estabilizar a economia. A fuga de capital de mercados emergentes atingiu recorde de 735 bilhões de dólares em 2015, de acordo com cálculos do Instituto Internacional de Finanças. A instituição disse que a China responde pela maior parte da fuga de capital, mas alertou que Brasil, África do Sul e Turquia estão entre as mais vulneráveis das nações em desenvolvimento. O instituto ainda projetou queda dos fluxos internacionais privados de capital para o Brasil em 2016, ficando em cerca de 96 bilhões de dólares. A Petrobras informou que iniciou as negociações para vender sua parte na Petrobras Argentina. O comunicado foi divulgado hoje, mas a estatal afirma que ainda não há nenhum acordo fechado que garanta a conclusão da transação. Hoje, os ativos locais se movimentaram em consequência da queda dos preços do petróleo, com exceção do mercado de juros, que operou voltado à decisão do Copom. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta quarta-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro encerrou a quarta-feira em alta de 0,76%, cotado a R$ 4,47. E voltamos a São Bernardo, diretamente da inauguração da UBS no Parque São Diogo, de onde fala o repórter Guga Mendonça com novas informações no nosso Link Mais. Voltamos aqui direto da Avenida Kennedy, esquina com Vicente de Carvalho, onde fica a 31ª UBS entregue pela Prefeitura Municipal de São Bernardo, a UBS da Vila Deise. Mas para dar um destaque especial, também hoje é quarta-feira e toda quarta-feira a partir das 19 horas rola aqui pertinho no Poliesportivo a pedalada noturna. Você ciclista, você que gosta de andar de bicicleta, é só comparecer no ginásio Poliesportivo a partir das 7 da noite e tem um passeio todo monitorado pela Secretaria de Esportes e também pelo trânsito de São Bernardo. Você pode pedalar pelas ruas de São Bernardo do Campo. Então é só comparecer com a sua bicicleta na Avenida Kennedy, número 1155, Ginásio Poliesportivo. Eu fico por aqui. Guga Mendonça para o J Mais ABC. Obrigado, Guga. Agora eu converso com o advogado Moacir Passador Júnior. O nosso assunto é a eleição da Associação Comercial de São Caetano do Sul. Boa noite, Moacir. Obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Estamos aqui, estamos prazer enorme. Enfrentando. Antes de falarmos da eleição, qual a importância da associação para que a população entenda? A Associação Comercial, ela existe na cidade de São Caetano do Sul há 77 anos.
Então, eu considero que ela é muito importante para a atividade empresarial. Se a gente imaginar que nesses 77 anos, muita coisa ela já passou. Realmente ela faz parte da história da cidade, ela é muito importante. Porém, hoje ela tem sido meio relegada. O que falta hoje à associação é profissionalismo. Eu acho que hoje a associação tem sido utilizada mais como uma medalha. Eu quero me exibir, eu quero ficar na associação. Isso tem que acabar. A associação tem que gerar, ela tem que vender, ela tem que apoiar o empresariado, principalmente no momento que a gente passa, que é um momento de dificuldade. E um rápido histórico da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Desde quando você está ligado a ela? Pouco tempo. Eu tenho 25 anos aproximadamente na diretoria da associação. Já exerci, não dá para enumerar os cargos, eu diria que praticamente todos. Só não fui presidente. Então, estamos lá há muito tempo, trabalhando na labuta, tentando apoiar o comércio. Como é que estão os bastidores, agora sim, adentrando a eleição? Ela acontece de quanto em quanto tempo? Ela é trienal. Hoje, pelo atual estatuto, ela é trienal. E de bastidores, nós estamos tendo muito problema. As práticas não têm sido muito leais. A gente, inclusive, tem uma ação na Justiça para obter o quadro de associados, para ter informação, para poder trabalhar. Quer dizer, isso não é leal. Eu acho que não lealdade está sendo divulgado esse quadro? Não, a gente tem uma medida judicial buscando, objetivando a obtenção da relação dos associados. Então, a gente tem trabalhando no escuro. Nós estamos literalmente dando murro em ponta de faca para poder isso alcançar acontece para obstruir a campanha, por exemplo, de uma nova chapa? Sim, hoje eles são inertes na administração e tentam, está obstaculando, seria o termo. Essa chapa que está atuando, não é? Atualmente, A diretoria atual. A diretoria atual, ela vem de um triênio só ou ela vem já de... Ela está em um triênio, é o primeiro triênio dela. Agora, esse triênio, infelizmente, é um triênio de inércia. É um triênio de inércia, está faltando profissionalismo. Quais são os planos da sua chapa? A nossa chapa é unir, principalmente, o empresariado precisa de apoio, precisa de informação, precisa de formação de mão de obra. Aliás, a informação vale ouro, né? Vale ouro, em qualquer tudo. setor. Falta muito informação, falta muito formação profissional. Nós temos uma pauta com 12 itens. Eu creio que a gente não teria nem tempo suficiente para enumerar a pauta. Mas, principalmente, é participação, apoio ao comércio para estimular. São Caetano tem um problema sério, que ele é um bairro de São Paulo. Eu vejo assim, por exemplo, o perfil do comprador, ele vai ao shopping em São Paulo porque ele tem um passeio, ele tem uma praça de alimentação, ele tem um lazer agregado à compra. Perfeito. Então nós temos que trazer esse comprador para São Caetano, gerando suprindo essa necessidade. Mesmo porque é uma dificuldade grande o acesso à capital, né? A pessoa vai realmente à procura desses agregados, conforme você citou. Veja bem, para ir à capital, nós temos que atravessar a favela do Heliópolis. Isso é complicado, é risco. Isso aí não precisa explicar muito, que todo mundo sabe muito bem. Trovejou, ele fica preso em São Paulo, ele não volta para São Caetano. Eu acho que não precisa muito mais argumentos. Você vê, saiu na imprensa recentemente, assassinaram um delegado na divisa de São Caetano com São Paulo. Foi essa semana. Essa semana. É. Então, eu acho que o povo, ele tendo condições na cidade de São Caetano, ele tendo ofertas, ele tendo a mesma coisa que ele acha em São Paulo, ele tendo iguais condições em São Caetano, por que ele vai sair de casa? Obrigado, Moacir, pela sua presença. Eu agradeço Boa sorte. mesmo. Obrigado. Moacir Passador Júnior, candidato a vice-presidente da Chapa 2. Participação para transformação é o tema da chapa. E o J Mais ABC desta quarta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso jornal, você assiste logo mais à noite. Um abraço e até lá.